E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo, de volta aqui, né? Muita gente pediu. E hoje eu vou dar umas dicas para a OBMAP, segunda fase, né? Esse mês, no dia 28, não é isso? Então vou dar algumas dicas, vou responder algumas perguntas sobre a OBMAP, certo? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, porque vai ter maratona até a OBMAP, vai ter live e tudo. Se você não segue o canal no Instagram, segue lá, @canal Diego Marques. Certo? Vou colocar aqui também na descrição do vídeo. Lá eu vou dar explicações, né? Porque é mais fácil colocar vídeo no Instagram do que aqui no YouTube. Então eu vou dar explicações, colocar as questões explicadas bem direitinho, certo? Então segue lá, se inscreve aqui, ativa as notificações. Vamos lá, soltar a vinheta, editor. Certo, pessoal. Então, a primeira coisa, né? Esse vídeo não é um vídeo com dicas de estudo e responder algumas perguntas. Depois eu vou fazer um outro vídeo com outras questões motivacionais, etc. A primeira coisa, né, todo mundo pergunta o que estudar. Né? Agora está perto, dá tempo, certo, pessoal? Então, se você está na segunda fase, dá tempo você conseguir alguma coisa. Eu vou explicar para vocês tudo aqui, então assiste até o final do vídeo. Eu vou falar sobre quantas questões são, quantos itens, quanto vale a prova, quando o resultado vai ser divulgado, e etc. Primeiro, vamos começar com as dicas de estudo. A primeira dica, a dica primordial para qualquer Olimpíada, é você estudar as provas antigas. Porque você estudando as provas antigas, você vai ter uma ideia de como funciona aquela Olimpíada. Por exemplo, se você ver as provas antigas da OBMAP, você vai ver que tem outro padrão do que outras Olimpíadas. Então, entender o padrão, né? Entender como é que funciona a prova é muito importante, certo? Então, olha as provas antigas aqui no canal, certo? Que já é a segunda dica, né, do YouTube. O YouTube tem muita coisa interessante, né? Então, aqui no canal tem mais de 100 questões resolvidas da OBMAP. Então, não espera eu ficar postando vídeo novo. Se você não assistiu as 100, volta lá, assiste. Tem questões de Olimpíadas mais avançadas, tem questões mais básicas, tem questões de matemática elementar. Então, o nível que você tiver, aqui no canal vai ter vídeo. Tem mais de 300 vídeos no canal aqui, certo? Sendo de mais de 120, 130 só de Olimpíadas, certo? Então, procura na playlist aí, assiste tudo e eu vou colocar vídeo para vocês quantos máximo eu conseguir, certo? E outra dica, né, que também eu falo, é um livro que eu escrevi, né, se chama Quem Quer Ser um Medalhista. Né, então é um livro que eu desenvolvi não só para o OBMAP, mas para qualquer Olimpíada Científica. No Instagram vocês podem ver que muita gente está gostando. Né, então ele ensina você a estudar, como se concentrar, como melhorar a memória, né, o raciocínio, como dissertar uma questão, como escrever uma questão de matemática, né, com métodos para resolver questão. Lá tem questões resolvidas também, certo? E então o livro, eu vou colocar aqui o link na descrição, tá com desconto de 20% esse mês da OBMAP inteiro, certo? Então vai lá, compra o livro. É um e-book, então é um livro virtual, você vai receber o livro na hora, se você pagar no cartão, se você pagar no boleto, recebe no outro dia. Custa R$19,90, menos 20%, façam as contas aí, deixem nos comentários aí quanto é que dá isso aí, certo? Então, compra o livro, porque eu desenvolvi exatamente para ajudar isso também. Se não pode comprar, não tem problema nenhum. Continua aqui no canal, que a gente vai dar dicas também. Certo? Ok, agora eu vou falar, a segunda parte do vídeo, quero falar sobre a parte quantitativa da prova, ou seja, sobre a métrica da prova, né, como é que funciona. Primeiro, eu anotei aqui algumas coisas, certo? A prova é no dia 28 de setembro, que é um sábado, o último sábado do mês. Começa às 14h30, no horário de Brasília, 2h30, e dura 3 horas, né? Então, 17h30 termina a prova. Ou seja, 3 horas, né? Cada hora são 60 minutos, então são 180 minutos. Olha que isso não é bem por acaso, não. Pergunta, quantas questões são na prova? As provas, né? Primeiro, professor, eu não sei onde é que eu vou fazer a prova. Vai no site da OBMAP, eu vou colocar o link aqui na descrição também. No site da OBMAP você encontra onde é o seu local de prova. Quantas questões tem a prova? São 6 questões. Certo? Os assuntos das questões, né, depende do nível, no meu livro explica isso também, mas basicamente as questões são de lógica, combinatória, teoria dos números, né, aritmética, álgebra, né, funções, estou colocando algumas coisas mais específicas, probabilidade, né, geometria. Então, esse é o tipo de questões que aparecem na OBMAP em geral. Certo? As questões não pedem muito conteúdo, você não precisa saber uma teoria toda para resolver, pede mais raciocínio. Certo? Mas nem por isso, se você souber as formas, se você souber como deduzir as coisas, vai ficar bem mais simples. Certo? Então são 6 questões, cada questão vale 20 pontos, né? Então a prova vale 120 pontos. A prova da primeira fase não conta, né? A pontuação que você fez na primeira fase zera, você não conta na segunda fase.
certo? E cada questão tem, em média, em geral, 3 itens, né? Ou seja, 6 vezes 3, 18. Lembra lá dos 180 minutos? Então, 180 dividido por 18, 10. Então, é como se você tivesse 10 minutos para cada item da prova. Vamos tentar explicar um pouco mais como é que são esses itens, né? Então, a questão começa com o enunciado, né? Então, nesse enunciado, explica-se um pouco, define alguma coisa, conta uma historinha lá, contextualiza a questão. E no item A, geralmente, ele pede simplesmente uma coisa só para ver se você entendeu o que é que o enunciado está falando. Então, o item A é muito simples, em geral, né? E basicamente é você substituir um númerozinho lá, você fazer uma continha muito simples, só para ver assim, será que ele entendeu o que é que foi pedido? Então, é o item que vale menos, né? Então, são 20 pontos por cada questão, são 3 itens, então os itens têm um certo peso, né? O item A vale menos, o item B vale um pouquinho mais, o item C vale muito mais. O item B já pede uma coisinha para você pensar um pouco mais. Em geral, você deduzir alguma coisa do que foi falado, não só uma substituição simples, né? Então, ou, se for uma questão de combinatória, você dividir em casos, por exemplo. O primeiro item, geralmente, se fosse de combinatória, seria contagem simples. O segundo, dividir em casos, certo? Quem não sabe disso, tem vídeo de combinatória aqui no canal também. E o terceiro item, geralmente, é um item mais geral, um item para ver mesmo, diferenciar os alunos que entenderam a questão, que fizeram uma coisinha a mais, dos alunos que realmente estão num nível um pouco maior. Então, o item C, geralmente, ele demanda mais tempo. Então, quando eu falei 10 minutos para cada item, se no item A você faz em 3 minutos, o item B faz em 5 minutos, então você precisa 12 minutos, você precisa bem mais tempo, né? Você precisa fazer, né? Cada 10 minutos você faz 5 em um, por exemplo, 7 em outro, né? Esses 12 minutos tem 30, então você fica com 18 minutos para fazer o item C. Às vezes você pode precisar de mais. Então, a dica que eu sempre dou no canal é se você demorar muito no item C, demora muito que eu falo, se você passar dos 5 minutos, 6 minutos, se você não sabe o que está fazendo, para onde está indo, vai para o item A da outra. Né? Porque o interessante é você ganhar pontinhos ali. Vocês vão ver que tem muitas medalhas, muitas menções. Então, quando você faz um pouco mais, você já consegue entrar nesse ranking. Ok? Certo. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, né? A internet aqui, eu até coloquei no Instagram, a internet tá ruim, então é complicado mandar vídeo muito longo pro YouTube, né? Então eu queria falar também sobre a questão das medalhas, né? Primeira coisa é a seguinte, é uma pergunta que sempre fazem, já vou responder direto. Não existe uma pontuação para ganhar medalha, né? A pontuação é se você fizer tudo, você vai ganhar medalha. Isso é garantido. Mas não existe, professor, quantos pontos eu preciso para ganhar ouro? Quantos para prata? Quantos para bronze? Quantos para menção honrosa? Não existe uma pontuação fixa para isso, né? Então, depende muito do ano, depende da prova, depende das questões. Por exemplo, se você faz, uma situação muito hipotética, se tem 100 alunos, né? E vamos supor que tem 99 medalhas. Se todo mundo faz 120 pontos e você faz 119, então você não vai ganhar medalha, mesmo fazendo 119 questões. É claro que é uma situação hipotética. Se você fizer 119 questões, a chance de você ganhar ouro é basicamente 100%. Ok? Então, vamos falar um pouquinho da quantidade de medalhas, só para saber. Então, olha só, vocês sabem que a premiação da OBMEP é dividida em escola pública e privada, onde essas escolas privadas entram algumas escolas seletistas, por exemplo, colégios militares e etc. Então, vamos lá. Olha só. Ouro. Né? Quantas medalhas de ouro tem? Então, primeiro, o resultado da OBMEP vai sair no dia 3 de dezembro de 2019 e lá aparece o nome dos alunos, certo? Na lista, né, por medalha. Não vai aparecer a pontuação. Medalha de ouro, né? Quantas medalhas de ouro tem? Para a escola pública são 500 medalhas de ouro. 500 medalhas de ouro. Para a escola privada são 75. Medalhas de prata, 1.500 para a escola pública. Para a privada, 225. Bronze, para a escola pública, 4.500. Privada, 675. Isso aqui é uma multiplicação basicamente por 3. Né? Então, 4.500 pessoas ganham bronze na pública e 675 na privada. Observa que tem muito menos escola privada do que pública, em geral. Em geral não existe, em geral não existe. E menções,
Na escola pública, até 46.200 menções, muita gente. E na escola privada, até 5.700 menções. Né? Então, você vê que se você fizer uma pontuação razoável, 30, 40, 50 pontos, basicamente você vai ganhar alguma coisa. Né? Então, essa é a meta de vocês, fazer o máximo. Não é só chegar lá e fazer o necessário. Fazer o máximo que vocês conseguem. Ok? Tem algumas perguntinhas que eu vou responder aqui, já que a gente está fazendo esse vídeo mesmo. Né? Uma das perguntas é preciso fazer cálculos nas questões? É sim, você precisa explicar o que é que você fez. Se a questão for muito direta, como eu já expliquei em outros vídeos aqui, não precisa. A questão é, sei lá, quer encontrar o termo da sequência. Aí o item A, uma sequência bem simples, você não precisa explicar como encontrou. Mas nos outros vídeos a gente tem que dissertar, então você tem que explicar um pouco, com algumas palavrinhas, o que você fez, ou pelo menos com cálculos. Não precisa botar palavrinhas, não. Só colocar cálculos mesmo. Como eu disse para vocês, os vídeos que eu fizer aqui, né, eu vou testar um novo formato aqui para o canal. Os vídeos que eu fizer, eu vou colocar bem escritozinho as soluções no Instagram, @canal Diego Marques, segue lá. Segunda pergunta, pode levar papel de rascunho para a prova? Não pode, certo? Então, a OBMAP, as folhas já tem um espaço para você resolver a questão e tem uma folha de trás que eles deixam para você fazer rascunho, para você usar como rascunho. Então, não pode levar folha de casa para fazer rascunho, certo? Outra pergunta, pode levar a prova para casa? Não, certo? Não só não pode levar a prova para casa, como geralmente você não pode divulgar as questões. Né? Não sei se na OBMAP é assim, mas em geral na Olimpíada você não pode divulgar para não acontecer nenhum tipo de vazamento, como algumas pessoas reclamam, etc. Às vezes em algum estado aconteceu alguma coisa e a prova vai ser no outro dia. Então se você divulga a prova na internet, você está prejudicando você mesmo, certo? Porque outras pessoas podem fazer a prova um dia depois, né? Então não é para ter. Todo mundo é para fazer a prova no dia 28 às 14h30, mas às vezes acontece algum probleminha. Então, não pode levar a prova para casa e muito menos divulgar questões por aí, certo? Outra pergunta, pode consultar algum material na hora da prova? Claro que não, certo? Você não pode consultar nenhum material na hora da prova. Né? Mas você pode levar livro, computador, celular, essas coisas trivialmente, claro, você não vai poder levar. Né? Então, basicamente essa é a ideia geral que eu queria falar para vocês, certo? Agora vamos pro trabalho, né? Vamos fazer vídeo, vamos mostrar vídeos para vocês, assistam os vídeos do canal, tirem dúvidas, eu vou tentar responder o máximo, meu tempo é bem limitado, começaram as aulas, eu dou aula na Universidade de Brasília, então começaram as aulas, então eu tenho que dividir o espaço aqui no YouTube com aulas, com orientações e etc. Certo, pessoal? Então, deixa o like nesse vídeo, certo? Divulga ele para os amigos de vocês, ajuda, porque quanto mais gente vê, parece uma bobagem, todo mundo fala isso, quanto mais gente vê, mais interessante para quem está fazendo conteúdo, né? Tá vendo que o pessoal gostando, o pessoal está divulgando, está compartilhando, né? A gente divulga e compartilha tanta coisa, por que não fazer isso também com um pouco de matemática, um pouco de ciência? Certo, pessoal? Então, um grande abraço a todos, vamos começar, fiquem com Deus, deixem os comentários aí, vamos lá, pessoal.